Este problema 2 diz o seguinte: a figura representa o sorvete Choconilha, cuja embalagem tem a forma de um cone circular reto. O cone é preenchido com sorvete de chocolate até a altura de 12 centímetros, onde está representado de azul aí, e o restante com sorvete de baunilha. Adotando π igual a 3, o número máximo de sorvetes que é possível embalar com 2 litros de sorvete de baunilha e 1 litro de sorvete de chocolate é... Então veja que ele põe nessa parte de baixo aqui chocolate e nessa parte de cima baunilha. O que a gente vai ter que fazer? Calcular esse volume aqui de uma casquinha, que vai chocolate, no caso aqui um cone, e calcular o que vai de baunilha, que no caso aqui um tronco de cone. É isso que a gente vai ter que fazer, calcular esses dois volumes. Calculado esses dois volumes, o que a gente vai fazer? Pegar esses 2 litros de sorvete de baunilha, dividir pelo volume de uma casquinha com baunilha, pegar esse 1 litro de sorvete de chocolate, dividir pelo volume que foi aqui na casquinha de chocolate e verificar quantas casquinhas vão dar. É isso que vai ser feito nesse problema. Mas a pergunta é, para eu calcular o volume que vai aqui de chocolate, o volume de chocolate aqui seria o formato de um cone, mas eu preciso do raio. Para calcular esse volume azul, eu preciso desse raio. E esse raio não está sendo dado aqui. Então eu preciso calcular ele primeiro, para depois calcular o volume de chocolate. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer uma proporção. Por quê? Porque eu percebo que se eu olhar este triângulo aqui, ó, maior, e este triângulo menor que eu estou vendo aqui, ó, eles são semelhantes. Então existe proporcionalidade entre eles. E é isso que eu vou fazer. Ó. Como esse raio aqui é maior do que este, eu vou chamar esse raio aqui de R maiúsculo e esse de minúsculo. Eu tenho certeza que eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu dividir o raio maior pelo raio menor, dá o mesmo resultado que se eu pensar no cone grande, ó, a altura maior dividido pela altura menor. Ó. Vai existir essa proporcionalidade. Ó. O H maior dividido pelo H menor. E é isso que eu vou fazer para descobrir o quê? Para descobrir este raio aqui pequeno. O raio maior, já estou vendo aqui, ó, ele vale 3. Dividido pelo raio menor, que é o que eu quero calcular, será igual a dividir a altura maior. Note que a altura maior é a soma do 12 com 6, ou seja, 18. Dividido pela altura menor, que é só 12. Então olha só o que vai acontecer. Ó. Se eu multiplicar aqui em cruz, vai ficar 18R igual a 3 vezes 12, 36. Então R vai ser 36 dividido por 18, ó, o 18 vai passar dividindo, 36 dividido por 18 vai dar 2. Então eu acabei de descobrir que esse raio aqui, ó, vale 2. Então pronto, agora eu já tenho condições de calcular o quê? De calcular o volume de chocolate. Então vamos fazer isso aqui agora. Vamos calcular o volume de chocolate. Deixa eu abrir um espaço aqui. Então eu vou chamar esse volume de baixo de volume de chocolate. Mas o volume do chocolate é um cone. Como que eu calculo o volume de um cone? 1/3 da área da base vezes a altura. Então o volume de chocolate vai ficar 1/3 área da base. Bem, essa base aqui é um círculo. Então é π vezes o raio ao quadrado. O raio é 2, ou seja, então vezes 2 ao quadrado, vezes a altura. A altura é 12, então vezes 12. Ele pede para adotar o π como sendo 3. Ó. Então esse 3 aqui, que é o π, eu já posso simplificar com esse 3. Ótimo. Então o volume de chocolate vai ficar 2 ao quadrado, 4. 1 vezes 4, 4. E 4 vezes 12, 48. Então já deu 48 centímetros cúbicos. Isso em termos de capacidade, então, ó, cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então a gente vai ter 48 ml de sorvete de chocolate nessa casquinha. Aqui eu já posso pensar no seguinte, ó. Bem, quanto de chocolate vai ser colocado? Ó? É 1 litro. 1 litro tem à disposição.
E cada casquinha cabe 48. Então a quantidade de sorvete de chocolate, ó, eu vou chamar aqui de C de chocolate, vai ser 1 litro, ou seja, 1000 ml, dividido por 48 ml. Então vai dar para fazer aproximadamente, se você fizer essa conta, 1000 dividido por 48, vai dar aproximadamente 20,8. 20,8 casquinhas. Então com o sorvete que eu tenho ali, ó, dá para fazer 20 casquinhas inteiras, quase 21. Só que eu não posso vir aqui e já marcar a resposta 20 aqui, ó, porque eu preciso saber quanto dá para fazer também de baunilha. É isso que eu vou ter que fazer agora. Eu vou ter que calcular o volume do tronco de cone, que é essa parte aqui de cima, para saber quanto dá para colocar de baunilha aqui em cima. Então eu vou chamar isso de volume de baunilha. Agora eu preciso saber como que eu vou calcular isso, né? Como que calculava? Ó, deixa eu colocar aqui mais embaixo, por causa do espaço vai ser pequeno. Então volume de baunilha vai ficar. Como que era a fórmula? Altura sobre 3, que multiplica área da base menor mais área da base maior mais raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior. Beleza, é isso que eu vou fazer agora. Vamos fazê-lo então. Volume de baunilha vai ser, ó. Veja, agora eu vou ter que olhar só para o tronco, ó. A altura do tronco, ó, é 6. Então eu já vou fazer aqui, ó, 6 dividido por 3. Então, ou seja, já vai dar 2. Área da base menor. Área da base menor, eu tenho o raio aqui valendo 2. Ó. Então vai ficar π vezes o raio 2, ou seja, 2 ao quadrado, mais área da base maior, π vezes o raio maior. Ó. Então 3 ao quadrado, mais raiz quadrada de π vezes 2 ao quadrado, vezes π vezes 3 ao quadrado. Então o volume de baunilha vai ficar 2 que multiplica. Olha só o que já vai acontecer aqui, olha. 2 ao quadrado é 4, mas pediu para trocar o π por 3. Então vai ficar 4 vezes 3, ou seja, 12. Mais 3 ao quadrado, 9. Trocando o π por 3 vai ficar 9 vezes 3, ou seja, 27. Mais, aqui olha o que vai acontecer, ó. Π vezes π dá π ao quadrado, saindo da raiz vai ficar π. Mas o π é para trocar por 3, então 3. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4, 2. 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9, 3. Pronto, então o volume de baunilha vai ficar, ó, 12 mais 27 mais 18, ó, isso aqui vai dar 57. Então vai ficar 2 vezes 57. Já estou somando tudo isso aqui, ó. Dá 57. E 2 vezes 57 vai dar 114. Opa, 114, não 144. Centímetros cúbicos. Mas isso vai dar, então, equivalente a 114 ml. Então, quanto de sorvete de baunilha vai ter ali? 114 ml de sorvete de baunilha nessa parte de cima da casquinha aqui, ó. Agora eu preciso saber quantas casquinhas dá para fazer, mas quanto de sorvete eu tenho à minha disposição, ó. Então, vou chamar aqui de B de baunilha, ó. Eu vou ter que pegar os 2 litros, que vão equivaler a 2.000 ml, e dividir pelo que cabe em uma casquinha, ou seja, 114. Isso dá aproximadamente, se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 17,5. Então, qual a conclusão que a gente chega? Ó, com o sorvete que tem, com 2 litros de baunilha, dá para fazer 17,5 casquinhas. Então, inteiras só dá para fazer 17. Com o chocolate que tem, dá para fazer 20,8 casquinhas. Então, na verdade, só 20 casquinhas inteiras. Só que não dá para fazer entre 17 e 20, é aquilo que nós estávamos conversando antes. Se eu inventar de fazer 20 casquinhas, vai faltar a baunilha. Então eu tenho que fazer o que dá para os dois e não para um só, porque aqui ele quer
que a casquinha seja feita com chocolate e baunilha. Então vou ter que optar pelo menor valor, ou seja, 17. Por isso a gente fica aqui com a nossa alternativa A.